Na madrugada de 12 de outubro de 1904, enquanto a névoa ainda cobria os cafezais do Vale do Paraíba, São Paulo, os primeiros raios de sol revelaram o corpo de Teodoro Aragão, 27 anos, caído entre as fileiras de café da Fazenda Bela Vista. 5 tiros de Winchester haviam atravessado seu tórax e seu cavalo, um alazão de raça importada da Argentina, pastava tranquilamente a poucos metros, como se aguardasse seu dono se levantar. O animal, avaliado em 30 contos de réis, seria mais tarde a única testemunha silenciosa de um crime que desencadearia uma guerra familiar que duraria quase 3 décadas. Rafael Aragão, 61 anos, patriarca da família e um dos barões mais influentes do café paulista, recebeu a notícia com um silêncio gélido que aterrorizou até mesmo os empregados mais antigos da fazenda. Sua esposa, Dona Helena, 54 anos, desmaiou ao ver o corpo do primogênito sendo carregado para a Casa Grande. Os outros 3 filhos do casal, Augusto, 25 anos, Ricardo, 22 anos e Juliano, 19 anos, já preparavam armas e convocavam capatazes antes mesmo que o pai emitisse qualquer ordem. Foram os Ribeiro, afirmou categoricamente Sebastião Dantas, 58 anos, administrador da fazenda há mais de 2 décadas. Que vi rastros de 3 cavalos seguindo para a Fazenda Horizonte após os disparos. É território deles. A rivalidade entre os Aragão e os Ribeiro era antiga, mas controlada. Desde que as famílias haviam estabelecido suas fazendas vizinhas na década de 1870, disputavam água dos mesmos rios, influência na Câmara Municipal de Bananal e contratos com as casas exportadoras de Santos. No entanto, as tensões haviam se intensificado dramaticamente nas últimas semanas. A verdadeira faísca que incendiou o barril de pólvora havia sido acesa 2 semanas antes, durante o baile anual da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Clara Machado, 19 anos, filha do juiz de direito da comarca e considerada a mais bela moça da região, estava prometida em casamento a Henrique Ribeiro, 29 anos, primogênito de Eugênio Ribeiro, patriarca da família rival. No entanto, durante a festa, Teodoro Aragão dançou 3 valsas consecutivas com a moça, quebrando todas as regras de etiqueta da época e provocando Henrique publicamente. A discussão que se seguiu foi breve, mas carregada de consequências. Aragão nunca soube respeitar limites, nem de terras nem de mulheres, disse Henrique alto o suficiente para ser ouvido por todos os presentes. Teodoro respondeu com uma bofetada que fez o rival cambalear diante da sociedade reunida. Homens foram contidos, mulheres desmaiaram. O baile terminou em tumulto. Para os códigos de honra da aristocracia cafeira paulista de 1904, aquele insulto público exigia reparação. Mas ninguém esperava que a resposta viesse na forma de 5 balas de Winchester em uma emboscada covarde. A reação dos Aragão não tardou. Exatamente uma semana após o funeral de Teodoro, durante a missa dominical na Igreja Matriz de Bananal, Augusto e Ricardo Aragão entraram acompanhados por 8 capatazes armados. Localizaram Henrique Ribeiro, ajoelhado em um dos bancos centrais, e, sem pronunciar uma palavra, descarregaram suas armas. Que Deus tenha piedade de sua alma, porque nós não temos, sussurrou Augusto ao ouvido do moribundo. O massacre deixou 7 mortos, incluindo o padre Anselmo Coelho, 67 anos, atingido quando tentava impedir o derramamento de sangue na Casa de Deus, e mergulhou o Vale do Paraíba em um estado de terror que duraria décadas. Eugênio Ribeiro, 63 anos, reuniu seus outros 2 filhos, Carlos, 26 anos, e Eduardo, 23 anos, na biblioteca da Fazenda Horizonte. Com a luz de candelabros refletindo nas carabinas, Remington apoiadas contra a parede e na coleção de punhais italianos sobre a mesa de jacarandá, delineou sua estratégia. Não vamos atacar às cegas como esses selvagens. Vamos eliminar os Aragão metodicamente, destruindo primeiro suas fontes de renda, depois seus aliados e, por último, suas vidas. A guerra que se seguiu transformou as terras férteis do Vale do Paraíba em cenário de barbárie. Em janeiro de 1905, os cafezais maduros dos Aragão foram incendiados na véspera da colheita, causando prejuízo estimado em 500 contos de réis.
Em retaliação ao Bezis, os Aragão envenenaram o açude que irrigava as plantações dos Ribeiro, matando não apenas as plantações, mas também centenas de cabeças de gado. O governo da província de São Paulo tentou intervir enviando um destacamento da Força Pública comandado pelo coronel Francisco Xavier da Cunha, 45 anos, veterano da Guerra do Paraguai. Sua missão era simples: pacificar a região e restaurar a autoridade do Estado. A realidade, porém, mostrou-se mais complexa. É como tentar conter uma enchente com as mãos nuas, escreveu o coronel em seu relatório ao presidente da província. As famílias contam com exércitos particulares maiores que meu destacamento, conhecem cada palmo do terreno e têm a cumplicidade silenciosa ou aterrorizada da população local. Em junho de 1905, Carlos Ribeiro foi emboscado na estrada para Santos, onde iria negociar a exportação do café da família. Sobreviveu ao ataque, mas perdeu o uso da perna direita, tornando-se conhecido como o Manco. Sua sede de vingança apenas aumentou com a deficiência. Cada passo que dou com esta bengala é um lembrete da dívida de sangue que os Aragão têm comigo, dizia ele. A resposta veio em setembro, quando os capatazes dos Ribeiro incendiaram a casa da fazenda dos primos do Aragão em Areias, deixando 13 pessoas desabrigadas, incluindo 3 crianças pequenas. A espiral de violência não poupava nem mesmo os inocentes. Em 1907, ocorreu um dos episódios mais chocantes da guerra. O casamento de Juliano Aragão, filho caçula de Rafael, com a filha de um banqueiro do Rio de Janeiro, foi atacado por 15 homens dos Ribeiro. Os convidados, que incluíam figuras proeminentes da política e economia nacional, testemunharam horrorizados quando os assassinos executaram o noivo junto ao altar. A noiva, Elisa Monteiro, 18 anos, sobreviveu escondida na sacristia, mas nunca mais recuperou a sanidade, passando o resto de seus dias em um sanatório na Europa. Rafael Aragão, que já havia perdido 2 filhos, jurou em frente ao corpo de Juliano: "Não descansarei até que o último Ribeiro esteja debaixo da terra, nem que precise seguir até o inferno para continuar esta guerra." À medida que os anos passavam, o conflito adquiria dimensões míticas. Famílias menores da região foram forçadas a escolher lados. Os Pereira aliaram-se aos Aragão, os Mendonça aos Ribeiro. Quem tentava permanecer neutro era considerado traidor por ambas as partes. O Vale do Paraíba, outrora a região mais próspera de São Paulo graças ao café, entrou em declínio acelerado. Fazendas foram abandonadas, trabalhadores fugiram, o comércio definhou. A guerra particular entre 2 famílias estava arrastando toda uma região para a miséria. Em 1910, o bispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, tentou mediar o conflito. Convocou representantes de ambas as famílias para um encontro na Catedral da Sé. Cristo nos ensina o perdão e a reconciliação, pregou o religioso. Esta guerra já causou sofrimento demais. É hora de encerrar o ciclo de violência. Por um breve momento, pareceu possível que o apelo à fé pudesse acalmar os ânimos. Ricardo Aragão, agora com 28 anos e único filho sobrevivente de Rafael, estava cansado da violência e receptivo à ideia de paz. Do lado dos Ribeiro, Eduardo, 29 anos, também demonstrava sinais de exaustão. Ambos apertaram as mãos diante do altar, sob os olhares esperançosos do clero e da sociedade paulistana. "Que Deus seja testemunha desta reconciliação", declarou o bispo. A paz, no entanto, durou apenas 23 dias. Ricardo Aragão foi encontrado morto em sua própria cama, com a garganta cortada de orelha a orelha e um bilhete pregado ao peito: "A paz é para os fracos." Carlos Ribeiro, o Manco, negou envolvimento, mas seu sorriso ao receber a notícia deixava poucas dúvidas. Rafael Aragão, tendo perdido todos os filhos homens, transformou-se em uma sombra do homem que fora. Seu cabelo, antes grisalho, embranqueceu completamente em questões de semanas. Raramente saía de seus aposentos e passava horas contemplando os retratos dos filhos mortos. Foi sua filha, Isabel Aragão, 24 anos, quem assumiu o comando da guerra. Isabel representava uma nova geração.
Educada na Europa, fluente em 3 idiomas, combinava a sofisticação da aristocracia com uma frieza calculista que assustava até os capatazes mais experientes. Meus irmãos lutaram com paixão e morreram. Eu lutarei com inteligência e vencerei, declarou ela ao reunir os homens da família. Sua primeira ação foi econômica, não militar. Usando contatos na capital, conseguiu que o Banco Provincial negasse crédito aos Ribeiro, estrangulando suas operações comerciais. Ao mesmo tempo, estabeleceu alianças com políticos influentes, garantindo que a justiça olhasse para o outro lado enquanto sua vingança se desenrolava. Em 1912, a chegada da ferrovia a novas áreas do Oeste Paulista já deslocava o eixo econômico do café para longe do Vale do Paraíba. A região, com suas terras esgotadas por décadas de monocultura, entrava em declínio irreversível. No entanto, a guerra entre as famílias continuava, como se existisse em um universo paralelo onde o tempo havia parado. Eduardo Ribeiro, frustrado com as dificuldades financeiras e o isolamento crescente da família, tentou negociar a paz em 1915. Enviou um emissário a Isabel Aragão, propondo o fim das hostilidades e até mesmo uma aliança comercial para enfrentar os novos tempos. A resposta veio na forma da cabeça do mensageiro, entregue em uma caixa de charutos na porta da Fazenda Horizonte. A guerra atingiu seu auge de crueldade em 1918, quando a gripe espanhola chegou ao Brasil. Enquanto o mundo enfrentava uma pandemia devastadora, Isabel Aragão viu uma oportunidade macabra. Ordenou que roupas de vítimas da doença fossem roubadas de hospitais e enviadas como doações à família Ribeiro. A estratégia funcionou de maneira terrível. Em questão de semanas, Eugênio Ribeiro, já com 77 anos, sucumbiu à doença. Sua esposa, Dona Amélia, 72 anos, e 5 outros membros da família também morreram. Carlos, o manco, sobreviveu, mas ficou ainda mais debilitado fisicamente. Nem mesmo a peste divina os poupou, comentou Isabel friamente ao receber a notícia. É um sinal de que Deus está do nosso lado. A década de 1920 trouxe mudanças profundas ao Brasil. A República Velha começava a ruir, novos valores emergiam, a industrialização avançava. No entanto, isolados em seu universo particular de ódio, os remanescentes das famílias Aragão e Ribeiro pareciam imunes às transformações do mundo. Em 1922, algo inesperado aconteceu. Maria Aragão, 19 anos, sobrinha de Isabel, apaixonou-se por André Ribeiro, 22 anos, primo distante de Carlos. Os jovens, que estudavam na mesma faculdade de Direito em São Paulo, longe do ambiente envenenado do Vale do Paraíba, decidiram que era hora de encerrar o ciclo de violência. Sem anunciar suas intenções, casaram-se em uma cerimônia discreta na capital e enviaram cartas às famílias anunciando o fato consumado. Não pedimos permissão porque sabíamos que seria negada, escreveram. Pedimos apenas que respeitem nossa decisão e considerem que talvez este seja o caminho para a paz que todos, no fundo, desejam. A reação de Isabel Aragão foi fulminante. Você não é mais minha sobrinha. Para mim, você morreu no dia em que decidiu deitar-se com o inimigo. Carlos Ribeiro, por sua vez, ordenou que o nome de André fosse riscado de todos os registros da família e proibiu que se mencionasse sua existência. O jovem casal permaneceu em São Paulo, construindo uma vida longe do conflito. No entanto, sua existência representava uma afronta constante à lógica da guerra e, mais importante, um potencial ponto de reconciliação que nenhum dos líderes estava disposto a aceitar. Em 1925, Maria deu à luz um menino, batizado como Rafael Eugênio, combinando os nomes dos patriarcas originais de ambas as famílias. A notícia do nascimento de uma criança que carregava o sangue dos Aragão e dos Ribeiro chegou ao vale como um presságio perturbador. Pela primeira vez, existia um ser humano que não poderia escolher um lado sem negar parte de si mesmo. Foi Carlos Ribeiro quem tomou a iniciativa mais drástica. Enviou 2 assassinos profissionais a São Paulo com a missão de eliminar a criança. Corte o mal pela raiz, foram suas instruções. No entanto,
O plano falhou quando os pistoleiros foram presos por policiais que, coincidentemente, faziam uma ronda no bairro onde o casal morava. A notícia da tentativa de infanticídio chocou até mesmo os apoiadores mais ferrenhos da guerra. Vozes de dissidência começaram a surgir dentro das próprias famílias. Jovens que haviam crescido ouvindo histórias do conflito, mas sem vivenciá-lo diretamente, questionavam a lógica de perpetuar um ódio cuja origem já se perdia nas brumas do tempo. Em 1927, Rafael Aragão morreu aos 84 anos. Seu funeral foi uma demonstração do declínio da família. Apenas Isabel, alguns primos distantes e um punhado de empregados acompanharam o cortejo. A maioria dos antigos aliados havia abandonado a causa ou simplesmente falecido. O império do café, que um dia fora o orgulho dos Aragão, estava reduzido a algumas fazendas mal administradas e dívidas crescentes. Carlos Ribeiro, último líder direto da família rival, vivia situação semelhante. Aos 48 anos, era um homem precocemente envelhecido, atormentado pela dor crônica da perna mutilada e viciado em láudano para suportar o sofrimento físico e psicológico. Seu império também estava em ruínas, consequência da combinação de má gestão, sabotagem dos inimigos e mudanças econômicas que tornaram obsoleto o modelo de produção cafeeira do Vale do Paraíba. Em outubro de 1929, enquanto o mundo enfrentava o crash da Bolsa de Nova York, um evento local sacudiu o que restava das famílias em guerra. André e Maria Ribeiro Aragão retornaram ao Vale com seu filho de 4 anos. Não vieram escondidos nem armados, mas à luz do dia, em um automóvel novo, símbolo da modernidade que contrastava com o arcaísmo do conflito. Instalaram-se em uma pequena propriedade nos arredores de Bananal e enviaram convites formais a Isabel Aragão e Carlos Ribeiro para um jantar em sua casa. Não pedimos que esqueçam o passado, dizia o convite. Pedimos apenas que olhem para o futuro, representado por uma criança que carrega o sangue de ambas as famílias e não tem culpa dos erros dos antepassados. Isabel recusou o convite com uma carta carregada de insultos. Carlos, surpreendentemente, não respondeu. Na noite marcada para o jantar, quando André e Maria já haviam perdido a esperança de qualquer reconciliação, um automóvel empoeirado estacionou em frente à casa. Dele desceu, com dificuldade, apoiando-se em uma bengala. Carlos Ribeiro, o manco, "Não vim pela paz", disse ele ao entrar na sala. "Vim conhecer a aberração que carrega meu sangue misturado ao dos Aragão." O pequeno Rafael Eugênio, em vez de se assustar com aquele homem severo e marcado pelos anos de ódio, aproximou-se curioso. "O senhor é meu avô?" perguntou inocentemente, usando o termo que seus pais haviam ensinado para se referir aos parentes mais velhos de ambas as famílias. Algo se quebrou dentro de Carlos naquele momento. Confrontado com a inocência da criança, com a absurda simplicidade de sua pergunta, o velho guerreiro sentiu o peso de todas as mortes, de todos os anos desperdiçados em nome de um ódio que já nem sabia explicar. Suas pernas fraquejaram e, pela primeira vez em décadas, lágrimas correram por seu rosto enrugado. "Não sou seu avô", respondeu com voz trêmula. "Sou apenas um velho tolo que gastou a vida inteira lutando contra fantasmas." Aquela noite marcou o início do fim da guerra. Carlos Ribeiro não anunciou formalmente o término das hostilidades, nem ofereceu perdão explícito, mas ao sentar-se à mesa com o inimigo e quebrar o pão com a família que havia jurado exterminar, enviou uma mensagem mais poderosa que qualquer proclamação. Isabel Aragão, ao saber da traição de Carlos, preparou-se para um último ataque à Fazenda Horizonte. Reuniu os poucos homens que ainda lhe eram leais e planejou um massacre que, em sua mente perturbada, encerraria definitivamente o conflito. No entanto, na véspera do ataque planejado, em janeiro de 1930, sofreu um derrame que a deixou paralisada do lado direito e incapaz de falar. Sem liderança, os últimos soldados da guerra abandonaram as armas.
A notícia de que Carlos Ribeiro havia visitado a casa de André e Maria e até mesmo permitido que o pequeno Rafael Eugênio o visitasse ocasionalmente na Fazenda Horizonte espalhou-se rapidamente, sinalizando para todos que a era do conflito havia terminado. Em março de 1930, uma seca severa atingiu o Vale do Paraíba, como se a natureza quisesse oferecer um ponto final simbólico à história. Muitas das fazendas abandonadas ou mal administradas durante os anos de guerra não sobreviveram à calamidade. Outras foram vendidas a preços irrisórios para imigrantes e investidores que não carregavam o peso do passado. A Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder e encerrou a República Velha, representou também o fim simbólico da era dos barões do café e das rivalidades familiares que haviam marcado aquele período. Um novo Brasil emergia, urbano, industrial, com novos valores e prioridades. Carlos Ribeiro faleceu em 1932, durante a Revolução Constitucionalista. Isabel Aragão sobreviveu até 1945, mas nunca recuperou plenamente a fala ou a mobilidade. Viveu seus últimos anos sob os cuidados de primos distantes, incapaz de reconhecer as mudanças dramáticas que o mundo havia sofrido. André e Maria Ribeiro Aragão permaneceram no Vale, transformando sua pequena propriedade em uma escola agrícola que existe até hoje. Seu filho, Rafael Eugênio, formou-se em agronomia e dedicou sua vida a recuperar as terras degradadas da região, desenvolvendo técnicas de cultivo sustentável que ajudaram a revitalizar economicamente o Vale do Paraíba nas décadas seguintes. Em 1954, no cinquentenário do assassinato que iniciou o conflito, a Universidade de São Paulo organizou um simpósio sobre a Guerra dos Aragão e Ribeiro. Historiadores, sociólogos e descendentes das famílias reuniram-se para discutir as causas e consequências de um dos conflitos familiares mais destrutivos da história brasileira. Rafael Eugênio, então com 29 anos, foi um dos palestrantes. A guerra entre nossas famílias não foi apenas um conflito por terras, influência ou vingança, disse ele. Foi o estertor de um mundo que se recusava a morrer, de uma aristocracia rural que não conseguia aceitar as mudanças inevitáveis da história. Meus ancestrais lutaram para preservar um modo de vida que já estava condenado, independentemente de quem vencesse aquela guerra particular. Hoje, nas antigas terras dos Aragão e dos Ribeiro, restam apenas ruínas de casarões que um dia foram símbolos de opulência. As plantações de café foram substituídas por pastagens, pequenas propriedades de agricultura familiar e áreas de preservação ambiental. Os sobrenomes das famílias rivais ainda existem na região, mas poucos conhecem sua história completa. No cemitério municipal de Bananal, um memorial simples homenageia todas as vítimas do conflito. Não distingue entre Aragão e Ribeiro, entre culpados e inocentes. A inscrição na proposta por Rafael Eugênio resume a lição que ele extraiu da tragédia de sua família. Aqui jazem vítimas do orgulho humano. Que suas mortes nos ensinem que nenhuma honra vale o preço do sangue. Os visitantes que passam pelo Vale do Paraíba raramente conhecem esta história. Para eles, as ruínas dos casarões são apenas testemunhos silenciosos do ciclo do café, não palcos de uma guerra familiar que consumiu 4 gerações. Mas os moradores mais antigos ainda contam a história em noites de inverno, quando a névoa desce das montanhas e parece trazer consigo os ecos de um passado que o tempo não conseguiu completamente apagar. Como disse Rafael Eugênio Ribeiro Aragão em sua última entrevista, pouco antes de falecer em 1992, a verdadeira tragédia não foi que nossas famílias se odiassem tanto, mas que se amassem tão pouco. Se tivessem dedicado à vida metade da energia que dedicaram à morte, teriam construído um império que duraria séculos, em vez de um cemitério que só gerou lágrimas.